A má conduta das crianças. Atualmente, a má conduta das crianças é considerada um problema social, mas ainda não tivemos nenhuma resposta adequada a esse respeito. As atuais e variadas teorias para prevenir a má conduta ainda são muito superficiais, e o fato de que nenhuma delas tenha tocado o âmago da questão é lamentável. Vou apresentar o que creio ser o método absoluto de prevenção. Antes de tudo, é preciso deixar bem clara a causa fundamental do problema. Para tanto, temos de pensar na relação entre pais e filhos. Em termos mais claros, se o pai é o tronco da árvore, o filho é o galho. Por conseguinte, não há nada mais absurdo que esforçar-se para não deixar apodrecer o galho enquanto negligenciamos o tronco. É uma atitude insensata. Ter plena consciência de que a causa está nos pais é a condição básica para solucionar o problema da má conduta das crianças. Em primeiro lugar, vamos fazer uma análise da parte espiritual. Como sempre tenho dito, pais e filhos estão ligados por elos espirituais. Consequentemente, se os espíritos dos pais estiverem maculados, através desses elos, os espíritos dos filhos também estarão. Essa é a causa da má conduta das crianças. Sendo assim, o melhor método para evitar tal conduta é fazer com que o espírito do filho não seja maculado. E para isso, é preciso que os pais não maculem os próprios espíritos. Por desconhecerem esse princípio, os pais adotam pensamentos errados e, conscientemente ou não, cometem pecados que dão origem a nuvens espirituais e as transferem aos filhos. Portanto, é necessário que eles pensem constantemente em fazer o bem e ajam corretamente, preocupando-se sempre em moldar o próprio caráter. Afirmo que, além deste, não há outro método eficaz. Apresentei a interpretação fundamental no aspecto espiritual. Agora, explicarei sob o ângulo material. Os filhos aprendem com os pais e procuram copiá-los. Por essa razão, se os pais pensarem e praticarem a desonestidade e a maldade, por mais habilmente que escondam esses pensamentos e práticas, como moram sob o mesmo teto, é certo que um dia os filhos vão ficar sabendo. É óbvio, portanto, que passem a pensar: se nossos pais fazem essas coisas, que mal há em que nós também façamos? Em suma, não é errado dizer que a má conduta dos filhos provém da má conduta dos pais. Visto por esse ponto de vista, só podemos afirmar que a má conduta dos filhos revela a má conduta dos pais. Senhores pais, reflitam sobre esta lógica. Se desejam que seus filhos sejam bons, tornem-se bons pais primeiro. Por Meishu Sama, em 22 de abril de 1950. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5. A advertência dos antepassados. Os antepassados desejam a felicidade de seus descendentes e a prosperidade de sua linhagem familiar. Por conseguinte, não negligenciam sua guarda um instante sequer, para que não cometam erros e pecados ou para que não trilhem o caminho do mal. Se um descendente, seduzido pelo demônio, pratica más ações, seus antepassados provocam, por exemplo, acidentes, doenças, etc., não só como advertência, mas também para a purificação dos pecados cometidos. No caso do enriquecimento ilícito por parte do descendente, ocasionam, por exemplo, um incêndio ou outra forma de perda, e conforme o pecado, inflige-se também a purificação em forma de doença. O exemplo a seguir demonstra isso. Suponhamos que uma criança contraia um simples resfriado, que por meio do diorei seria facilmente solucionado. Mesmo recebendo diorei, não se verificam bons resultados. A criança tem vômitos constantes, perda completa de apetite, acentuado enfraquecimento e em poucos dias acaba morrendo. É uma situação estranha que se enquadra justamente no que dissemos, a advertência dos antepassados. As causas podem ser várias,
entre elas o fato de o pai ter um eventual relacionamento amoroso com outra mulher, ou manter uma amante, desviando-se da ética do casamento. Se esse pai não perceber na primeira advertência, poderão ocorrer-lhe sucessivas perdas de filhos. Por um prazer passageiro, ele sacrifica até mesmo seus descendentes queridos. Trata-se, portanto, de uma conduta condenável. Nesse caso, os antepassados evitam sacrificar o chefe da família por ser ele seu arrimo, e, sem alternativa, levam os filhos em seu lugar. O seguinte caso é verídico. O chefe de uma família, homem de aproximadamente 40 anos, nunca havia rezado diante do Butsudan. Sua filha, preocupada, conversou com o tio, irmão do pai, e transferiu o Butsudan para a casa dele. Pensando no futuro, o tio foi à casa do irmão e pediu-lhe que reconhecesse por escrito a transferência do oratório, que havia sido transmitido por várias gerações e que estava agora sob sua guarda. O irmão concordou. Contudo, ao pegar a caneta, iniciaram-se tremores nas mãos. Sua língua contraiu-se e ele não conseguiu mais falar nem escrever. Tentaram vários tratamentos sem nenhum resultado e, por fim, foram a um discípulo meu em busca de cura. Lembro-me de ter ouvido dele a história que a filha desse homem lhe contara. No caso em questão, se a transferência fosse temporária, não haveria problema. Entretanto, os antepassados não admitiram que o Butsudan fosse retirado definitivamente da casa do primogênito, que por tradição deveria guardá-lo. Se houvesse a transferência, a família se desestruturaria, podendo então ocorrer a extinção da linhagem. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Camadas do mundo espiritual. Já expliquei que o mundo espiritual é constituído de 3 planos: paraíso, intermediário e inferno. Vou expor sua estreita relação com o destino do ser humano. Cada plano se subdivide em 60 camadas, de modo que no total são 180 camadas, as quais denomino camadas do mundo espiritual. O ser humano nasce neste mundo por desígnio de Deus. Deve ser por isso que o ideograma Mei, desígnio, da palavra Seimei, vida, é o mesmo Mei da palavra Meirei, comando, ordem, desígnio. Eis uma pergunta que qualquer pessoa faz. Qual é a razão de o ser humano ter nascido neste mundo? Enquanto não compreender verdadeiramente essa razão, não há como ele ter um comportamento correto e alcançar a paz interior, além de correr o risco de levar uma vida vazia e ociosa. Então, qual é o propósito de Deus? É fazer deste mundo um mundo ideal, ou melhor, é construir o paraíso terrestre. Não é difícil imaginar quão grandiosos e inexprimíveis são as proporções e os projetos dessa construção. Isso porque não há limites para a cultura, que progride continuamente. Nesse sentido, a história mundial de até agora não passou da preparação dos alicerces. Deus, concedendo diferentes missões e características a cada pessoa e alternando a vida e a morte, está fazendo evoluir seu plano em direção ao objetivo almejado. Portanto, devemos saber que o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a construção são processos necessários à evolução. Como já explanei de modo detalhado, atualmente estamos no período que denomino transição da noite para o dia. O mundo está exatamente a um passo de dar um grande salto em direção a uma nova era, e a humanidade pronta para alcançar um alto nível de cultura, libertando-se da selvageria. Com isso, a guerra, a doença e a pobreza terão fim. Evidentemente, o Diorei exercerá um papel fundamental
e o seu surgimento é o prenúncio dessa mudança. Deus, seguindo seu propósito, emite ininterruptamente ordens ao ser humano. De que forma isto ocorre? Em uma das camadas do mundo espiritual, existe a matriz de cada indivíduo, que denominei de Yukon. Primeiramente, Deus emite ordem ao Yukon, e este, por sua vez, a transmite por meio do elo espiritual à alma neste mundo, que está no centro do corpo espiritual do ser humano. No entanto, é muito difícil captar a ordem divina. Somente quem possui corpo espiritual purificado até certo ponto é que consegue. A maioria das pessoas não percebem a ordem divina devido ao bloqueio causado pelas muitas nuvens espirituais e pela ação dos espíritos malignos, que se aproveitam dessas nuvens. A prova disso é que muitas vezes aquilo que foi planejado não corre a contento, ou o destino acaba tomando um rumo sequer imaginado. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Além disso, é possível que o ser humano se sinta constantemente governado por algo, ou então tenha que seguir um destino sem que nada possa fazer a respeito. É que, de acordo com a camada em que o Yukon se encontra no mundo espiritual, há diferença na missão e também no destino. Isto é, quanto mais alta estiver a posição do Yukon da pessoa naquele mundo, maior e mais elevada será a missão recebida de Deus, e mais afortunada ela será. Por outro lado, quanto mais baixa for a posição do Yukon, menos feliz será a pessoa, e quando aquele atingir a última camada inferior, ela será extremamente infeliz. Isso porque as camadas superiores correspondem ao paraíso, um mundo de alegria, onde não existem doença e conflito, e os recursos materiais são abundantes. Em contraposição, as camadas inferiores correspondem ao mundo de sofrimentos, repleto de doença, conflito e pobreza. Nesse sentido, para ser verdadeiramente feliz, o ser humano deve, antes de mais nada, elevar a posição do seu Yukon no mundo espiritual. Então, como conseguir isso? A única maneira é purificar o corpo espiritual. Basicamente, conforme a quantidade de nuvens espirituais, o corpo espiritual pode elevar-se ou decair. O espírito purificado sobe por ser leve, e o espírito nublado desce por ser pesado. Para tornar-se uma pessoa de espírito purificado, é preciso somar boas ações e acumular virtudes. Para tal, é necessário despender tempo e esforços consideráveis. Contudo, existe um meio que possibilita subir, de uma só vez, várias dezenas de camadas no mundo espiritual. Fazer o curso para aprender o método do Jorei. Aqueles que ingressam em nossa religião têm afirmado unanimemente que, em termos espirituais, logo de início, sua visão sobre a vida mudou radicalmente e que conseguiram compreender melhor a realidade das coisas em virtude do aumento do Chieshokaku. Passaram a vislumbrar luz no futuro, libertaram-se de suas inseguranças e tornaram-se otimistas, obtendo pela primeira vez a verdadeira sensação de paz. Em termos materiais, misteriosamente os recursos começaram a chegar em abundância. Por isso, não têm mais passado necessidades. Ficam admirados, pois a infelicidade diminuiu e a felicidade aumentou. Diariamente, tenho lido e ouvido relatos de gratidão de muitas pessoas, afirmando: "Fui salvo. Estou profundamente grato." Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Mundo espiritual e mundo material. Se alguém se interessa por religião e deseja compreendê-la a fundo, é-lhe indispensável conhecer a relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Isso porque o alvo da fé são divindades, as quais são espíritos. Sendo que elas são invisíveis aos olhos humanos, querer apreender sua essência apenas por meio de teoria é tão fora de propósito quanto procurar peixe em uma árvore. No entanto,
Posto que divindades e Budas existem de fato, não há como negá-lo. Da mesma forma que teria sido difícil fazer com que os homens da era primitiva reconhecessem a existência do ar, evidentemente, também é difícil fazer com que a maioria dos homens da era contemporânea reconheça o espírito. Em primeiro lugar, tentarei explicar de forma minuciosa a constituição do mundo espiritual, a vida de seus habitantes e outros aspectos. O ser humano é formado por dois elementos, o corpo físico e o corpo espiritual. Com a morte, os dois se separam e o espírito imediatamente entra no mundo espiritual, onde ali começa sua vida. No momento da separação, o espírito das pessoas muito virtuosas sai pela testa, o espírito dos extremamente maldosos pela ponta dos dedos do pé e o das pessoas comuns pela região umbilical. O budismo refere-se à morte com a expressão ir para nascer. Realmente, observando a partir do mundo espiritual, trata-se de nascer naquele mundo. Seguindo essa mesma lógica, os shintoístas usam a expressão retornar ao mundo espiritual. Existe ainda a expressão antes de nascer, que se refere ao período antes da morte. Como é dito desde antigamente, ao se tornar um habitante do mundo espiritual, o espírito primeiramente atravessa um rio e, a seguir, dirige-se ao Fórum de Ema, que equivale a um tribunal do mundo material. Isso é verdadeiro, pois coincide com o que ouvi de muitos espíritos. Quando o espírito acaba de atravessar o rio, a cor de suas vestes se altera. As vestes dos que têm menos impurezas tornam-se brancas. Os tons das cores vão se tornando mais fortes, de acordo com o peso das impurezas: amarelo, vermelho, azul ou preto. A cor lilás, no entanto, é reservada às vestes de divindades. No Fórum do Mundo Espiritual, os trabalhos ficam sob a responsabilidade dos deuses da purificação, e seus auxiliares procedem ao interrogatório do espírito para decidir sobre a sentença apropriada a cada um. Nessa ocasião, os muito virtuosos são conduzidos ao paraíso. Os extremamente perversos caem no inferno. As pessoas comuns vão para o plano intermediário, que no shintoísmo é chamado de encruzilhada de 8 caminhos, e no budismo, cruzamento de 6 caminhos. A maioria vai para este plano, onde passa por um aprimoramento cujo ponto principal é ouvir as orientações dos capelães, trabalho realizado pelos sacerdotes de cada religião. O aprimoramento tem duração máxima de mais ou menos 30 anos. Decorrido esse tempo, é determinado o local a que o espírito será destinado. Aqueles que conseguem se arrepender e se modificam vão para o paraíso, os demais para o inferno. O mundo espiritual é constituído de 3 planos, e cada um deles se subdivide em 3, formando ao todo 9 subplanos. O plano superior é o paraíso, o do meio é o plano intermediário, o inferior é o inferno. Como o mundo material equivale ao plano intermediário, a expressão búdica cruzamento de 6 caminhos vem a ser os caminhos que levam aos 3 subplanos do paraíso e também aos 3 subplanos do inferno. Na encruzilhada de 8 caminhos do shintoísmo, além desses 6 caminhos do budismo, acrescentam-se um acima, sob a denominação de paraíso superior, e um abaixo, chamado de fundo do inferno. Explicando de forma simples como é o paraíso e o inferno, à medida que se sobe ao paraíso superior, mais intensos são a luz e o calor, e os espíritos, em sua maioria, vivem quase nus. Por essa razão, na maior parte das pinturas e esculturas de Budas, observamos o uso de poucas vestes. Ao contrário, à medida que se desce às profundezas do inferno, mais fracos são a luz e o calor. No ponto mais fundo, os espíritos vivem paralisados e em completas trevas. Portanto,
Mesmo os mais perversos, ao sofrerem nessa situação, não têm outra saída senão arrepender-se. Esta foi uma explicação extremamente simples e talvez as pessoas da atualidade achem que o que estou dizendo é uma tolice. Todavia, trata-se de uma descrição baseada em pontos coincidentes entre levantamentos e pesquisas que fiz durante mais de 20 anos com inúmeros espíritos, por intermédio de médiuns e de todos os meios possíveis. Dessa maneira, gostaria que procedessem à leitura depositando plena confiança em mim. Eu acredito que o Gokuraku e o inferno descritos por Buda Sakyamuni e a Divina Comédia de Dante Alighieri, de 1265 a 1321, não são pura invenção. Pode-se praticamente deduzir para qual dos 3 planos vai o espírito observando-se a face do morto. Os que não apresentam expressão de sofrimento e cuja pele permanece corada, como se ainda estivessem vivos, vão para o paraíso. Aqueles cuja expressão é de profunda tristeza e cuja pele se apresenta pálida ou amarela esverdeada, como ocorre com a maioria, vão para o plano intermediário. Os que ficam com uma expressão de profunda agonia e com a pele escura ou preto-azulada vão, logicamente, para o inferno. Estas explanações têm por objetivo transmitir conhecimentos básicos sobre o mundo espiritual. Em outras oportunidades, voltarei a falar sobre diversos fenômenos espirituais constatados por intermédio de minha experiência. Por Meishu-sama, em 25 de agosto de 1949. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2. O materialismo cria o homem mau. Este título pode soar um pouco forte demais, mas não tenho como evitar, pois corresponde à pura verdade. Segundo o nosso ponto de vista, o materialismo, ou seja, o ateísmo, pode ser considerado o pensamento mais perigoso que existe. Vejamos. Falando abertamente, se Deus não existisse, eu agiria às escondidas, ganharia dinheiro enganando o próximo habilmente, faria o que bem entendesse e, além de viver uma vida de luxo, estaria em uma posição de maior destaque na sociedade. Entretanto, uma vez que me conscientizei da existência de Deus, de maneira alguma sou capaz de proceder assim. Tenho de percorrer o caminho da retidão e tornar-me alguém que deseja a felicidade das outras pessoas. De outra forma, jamais poderia ser feliz e ter uma vida que valha a pena viver. O que eu estou dizendo não é mera suposição. Segundo podemos ver através de inúmeros exemplos que a história nos mostra desde os tempos antigos, por mais que a pessoa prospere por meio da prática do mal, essa prosperidade não dura muito, acabando por desmoronar. É um fato que deveria ser percebido facilmente, mas parece que isso não ocorre. A sociedade continua sendo assolada por crimes graves como assaltos, fraudes e assassinatos. Casos de corrupção de pessoas que ocupam posições sociais elevadas, notícias alarmistas que geram inquietação, incontável número de crimes de pequeno e médio potencial, entre outros. Tudo isso nasce do pensamento ateísta. Por conseguinte, podemos dizer que ele é a verdadeira fonte dos crimes. Está, pois, mais do que claro que só há um meio de eliminar os crimes deste mundo: erradicar o ateísmo. Atualmente, porém, os intelectuais, as autoridades e os educadores agem na contramão e, confundindo o pensamento teísta com superstição, esperam obter resultados apenas com apoio na lei, na educação, nos sermões. Dessa forma, por mais que se esforcem com afinco, é natural que nada consigam. As notícias publicadas nos jornais mostram isso claramente. À vista disso, para purificar a sociedade de tais males, é preciso estimular intensamente o pensamento teísta. Infelizmente, o Japão encontra-se em tal situação que quanto mais instruída é a classe intelectual,
maior o número de ateístas. Igualmente, é comum acreditar que ser ateísta é uma qualificação dos intelectuais e dos jornalistas, de modo que quanto mais a pessoa enfatiza o ateísmo, mais progressista ela é considerada. Por esse motivo, se não houver uma reviravolta no sentido de que os ateístas passem a ser vistos como ultrapassados e os teístas como a vanguarda intelectual, a sociedade jamais se tornará alegre e feliz. Por Meishu Sama, em 7 de maio de 1952, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Prefácio do livro História sobre o Mundo Espiritual. Neste volume, registrei os fenômenos do mundo espiritual que pesquisei durante mais de 20 anos. Não há exagero ou qualquer intervenção de minha parte, pois procurei retratá-los com a máxima exatidão. Dizem que os estudos e a inteligência humana progrediram muito, mas o que houve foi apenas o avanço da parte material. A parte imaterial, lamentavelmente, progrediu muito pouco. O verdadeiro valor do progresso da cultura está no avanço paralelo dos estudos de ambas as partes. Apesar do maravilhoso desenvolvimento da cultura, a felicidade humana não está conseguindo acompanhá-lo, e a principal causa, conforme eu disse anteriormente, se deve ao desequilíbrio com que se dá o progresso. Em outras palavras, somente a cultura material se desenvolveu, enquanto que a cultura espiritual continua atrasada. Diante disso, desejo despertar a humanidade por meio do extraordinário desenvolvimento da cultura espiritual. Uma vez que os fenômenos espirituais, em decorrência de sua natureza, não podem ser percebidos pelos 5 sentidos humanos, torna-se muito difícil fazer com que sua existência seja apreendida. Todavia, tenho absoluta certeza que meu objetivo pode ser alcançado, porque não estou apresentando fatos inventados, mas sim reais. Está mais do que claro que, à medida que se acredita nos fenômenos espirituais, mais possível se torna a apreensão do princípio da felicidade plena. Portanto, seja qual for a fé que se professe, sem se alcançar um profundo conhecimento de tais fenômenos, não será possível obter a verdadeira paz interior. Relacionado a isso, existe um ponto que merece reflexão. Apesar de o ser humano estar ciente de que um dia vai morrer, ele conhece muito pouco sobre a vida após a morte. Meditemos. As pessoas em geral vivem no máximo 70 ou 80 anos. Pensam que a morte representa um fim de tudo. Se fosse assim, a vida não seria realmente vã e efêmera? Esse pensamento ocorre porque elas desconhecem que existe vida após a morte no mundo espiritual. Ao adquirir profundo conhecimento a esse respeito, o ser humano encontra alegria tanto diante da vida quanto da morte. Assim, ele conseguirá ser eternamente feliz. É pelos motivos expostos que escrevi este livro. Por Meishu Sama, em 25 de agosto de 1949, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 2. Vida e morte. Acredito que talvez não exista uma questão tão séria para o ser humano quanto a morte. Por essa razão, não haveria alegria maior se fosse possível um esclarecimento real e não fantasioso a respeito da morte e da vida após a morte. A fim de esclarecer e conscientizar as pessoas em geral, desejo apresentar o resultado dos meus estudos sobre os fenômenos espirituais. Com relação ao tema vida após a morte, existem nos Estados Unidos e na Europa muitos pesquisadores de parapsicologia, tais como Sir Oliver Joseph Lodge, Maurice Maeterlinck e Dr. John S. M. Ward, que são autoridades no assunto e que publicaram obras notáveis. No Japão, temos o Asaburo Asano, um dedicado pesquisador que publicou vários livros sobre o assunto, mas que faleceu há alguns anos. Como eu tive certo contato com ele, senti muito a sua morte.
Ao referir-me às questões espirituais, gostaria de deixar bem claro que, na medida do possível, irei basear-me apenas na minha experiência. Agirei dessa forma para garantir a exatidão do que digo, pois a compreensão de questões relacionadas aos espíritos, por esses serem invisíveis, é difícil e facilmente pode-se cair em dogmatismos. Conforme disse anteriormente, o espírito, ao se desprender do corpo que deixou de ser útil, retorna ao mundo espiritual e passa a viver como habitante daquele mundo. Descreverei inicialmente como se processa um instante da morte observado do mundo espiritual. Por ocasião da morte, ou seja, no momento em que o espírito se desprende do corpo físico, geralmente ele o faz pela testa, pela região umbilical ou pela ponta dos dedos dos pés. Qual é o motivo dessa distinção? O espírito puro sai pela testa, o de pureza mediano pela região umbilical e o impuro pela ponta dos dedos dos pés. Isso se deve ao princípio da correspondência. O espírito puro é aquele que praticou o bem enquanto vivia, somou virtudes e tornou-se purificado. O impuro acumulou muitos pecados e impurezas durante a vida, e o mediano situa-se entre os tipos mencionados. O caso que se segue é descrito nas anotações de uma enfermeira que teve a visão espiritual do momento da morte de uma pessoa. Sua descrição é tão perfeita que resolvi apresentar aqui como ilustração. Trata-se de um exemplo ocorrido no Ocidente. Porém, tanto lá como no Japão, existem pessoas que conseguem ver espíritos. Não guardei os pormenores, mas como me lembro das partes mais importantes, vou tentar reproduzi-las. Certa vez, fitando um doente no momento da morte, notei que de sua testa subia algo branco, uma espécie de névoa que, espalhando-se lentamente pelo espaço, tornou-se uma massa disforme, semelhante a uma nuvem ou fumaça. Pouco a pouco, entretanto, começou a tomar a forma humana. Minutos depois, apresentou-se exatamente com as mesmas características físicas da pessoa em vida. De pé, no espaço, olhava atentamente seu corpo inerte, junto do qual os familiares choravam. Parecia que desejava mostrar-lhe sua presença. Talvez por perceber que estava em dimensão diferente, desistiu. Permanecendo ali por mais alguns instantes, voltou-se suavemente em direção à janela e foi-se embora. Essa descrição retrata muito bem o momento da morte. O budismo refere-se à morte com a expressão ir para nascer. Se observarmos a partir do mundo material, é ir para morrer. Todavia, se o fizermos a partir do mundo espiritual, trata-se de nascer naquele mundo, ou seja, ir para nascer. Existe ainda a expressão antes de nascer, que se refere ao período antes da morte. O espírito vive no mundo espiritual durante poucos ou até centenas de anos e depois nasce novamente no mundo material. Desse modo, o ser humano, alternando a vida e a morte, nasce inúmeras vezes. Creio que a expressão transmigração das almas, Rinne Tensho, empregada pelos budistas, diz respeito a isso. Qual a relação entre o mundo espiritual e o ser humano? Enquanto vive no mundo material, no cumprimento das tarefas designadas por Deus, independentemente de ter ou não consciência disso, o ser humano terá impurezas acumuladas em seu corpo espiritual. Outros sim, no que se refere ao corpo material, chega um momento em que, por doença, velhice ou outro motivo, o ser humano encontra dificuldade para cumprir os desígnios de Deus. Nessa situação, seu espírito abandona o corpo e regressa ao mundo espiritual. Eis o que se chama de morte. Desde antigamente existe a expressão invólucro vazio, que tem o sentido de corpo carnal sem espírito. Da mesma forma, disse invólucro do espírito, para se referir ao corpo físico.
No momento em que o espírito entra no mundo espiritual, inicia-se, na maioria deles, o processo de purificação de impurezas. A quantidade destas, logicamente, determina uma vida espiritual em uma posição mais elevada ou mais baixa, e o tempo de purificação mais curto ou mais longo. Os períodos mais curtos duram poucos anos, às vezes dezenas, e os mais prolongados, centenas ou até milhares de anos. Os espíritos que alcançam certo grau de purificação reencarnam por desígnio de Deus. Este é o curso normal, porém, de acordo com a pessoa, há situações em que isso não ocorre. Por exemplo, aqueles que na ocasião da morte têm forte apego à vida acabam reencarnando antes de terem sido suficientemente purificados no mundo espiritual. Eles terão um destino infeliz, porque precisarão purificar uma considerável quantidade de pecados e impurezas da vida anterior que ainda lhes restam. Nesse sentido, podemos ver também muitas pessoas que, apesar de serem boas, são infelizes. São pessoas que na vida anterior cometeram muitos pecados e no momento da morte se arrependeram, tomando a firme decisão de nunca mais praticarem o mal. Como esse pensamento, sonem, se encontra impregnado em seu espírito, ao reencarnarem prematuramente, sem terem sido suficientemente purificados, apesar de detestarem o mal e praticarem o bem, vivem sofrendo. Contudo, não são poucos os exemplos de pessoas que, passando um período de infelicidade e tendo os pecados e impurezas dissipados, tornam-se subitamente felizes. Há também o seguinte tipo de pessoas. Por exemplo, homens que se gabam da elevada conduta moral de nunca terem se relacionado com outra mulher, exceto a própria esposa, e outros que não desejam casar-se, terminando a vida solteiros. São indivíduos que na vida passada criaram infelicidade em relacionamentos com mulheres. Por esse motivo, morreram levando consigo uma espécie de pavor em relação a elas, e esse pensamento, sonem, ficou impregnado em seu espírito. Há pessoas que têm uma forte aversão ou medo de certas aves, insetos ou animais selvagens. Isso tem origem na morte que tiveram, causada por um deles. O mesmo pode ser dito em relação àqueles que têm medo de água, fogo ou de lugares altos, pois estes foram a causa de sua morte. Existe o que se chama de demofobia, isto é, pessoas que sentem medo de lugares onde se aglomera muita gente. É porque, em outra vida, tiveram morte por pisoteamento. Por fim, há casos curiosos de pessoas que têm medo de ficar sozinhas em casa. Ministrei de orei a uma pessoa assim. Ela não conseguia permanecer em casa quando todos saíam por sentir-se solitária e aterrorizada. Nessas ocasiões, sempre ia para a rua e ficava esperando alguém chegar. Provavelmente, na vida anterior, essas pessoas sofreram um mal súbito enquanto estavam sozinhas em casa e tentaram chamar alguém, mas acabaram falecendo sem que ninguém tivesse chegado. Pelos diversos exemplos apresentados, observa-se que o ser humano deve, no seu dia a dia, manter a mente sem apegos e medos, de forma a ter uma morte tranquila e serena. Além do apego da própria pessoa, outro fator que influencia a reencarnação prematura é o apego dos familiares. É comum o caso de mulheres que engravidam logo após o falecimento de um filho querido. Esse novo filho é aquele que morreu e reencarnou prematuramente em virtude do apego da mãe. Geralmente, essa criança não será muito feliz. As pessoas nascem com graus diferentes de sabedoria. Por quê? É pela diferença entre os espíritos velhos e os novos. Os mais velhos, por terem reencarnado muitas vezes, possuem uma larga experiência deste mundo, ao passo que os novos, por terem nascido recentemente no mundo espiritual, têm pouca experiência e são menos sábios. O que são espíritos recém-nascidos? São espíritos que nasceram após um processo de reprodução no mundo espiritual.
Creio que muitos já devem ter tido a experiência de encontrar um desconhecido e sentir uma grande afinidade, como se fossem pai e filho ou irmãos. A razão é que na vida anterior eram parentes bem próximos ou tinham laços de estreita amizade. A isso dá-se o nome de afinidade espiritual. De maneira semelhante, por ocasião de uma viagem, encontramos lugares pelos quais sentimos especial familiaridade e onde desejaríamos residir. É porque, em outra vida, moramos ou passamos muito tempo nesses locais. No relacionamento entre homem e mulher, há casos de paixões ardentes que avançam a ponto de as pessoas perderem o juízo. A explicação é que na vida anterior, apesar de enamorados, não conseguiram unir-se. Na vida atual, apresentando-se esta oportunidade, cria-se entre os dois uma paixão arrebatadora. Ao lermos sobre determinados personagens ou acontecimentos históricos, às vezes sentimos simpatia e familiaridade ou até mesmo ódio. Isso ocorre porque vivemos na época em que aqueles fatos se sucederam ou porque tivemos alguma relação com aqueles personagens. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Poema 44. Sem os milagres do Jorei, não haverá, neste mundo, pessoas que conheçam a Deus verdadeiramente. Nidai Sama. Nossa Igreja Messiânica foi instituída como entidade religiosa em agosto de 1947 para exercer suas atividades publicamente. Até então, a pressão por parte das autoridades era intensa e, por essa razão, como é do conhecimento de todos, vínhamos realizando as atividades em forma de tratamentos populares sob a denominação Terapia Japonesa de Purificação. Por não serem baseadas na fé, as curas não ocorriam favoravelmente. Por conseguinte, dependendo do caso, recomendávamos às pessoas que orassem diante da imagem de Kannon pintada por mim. Uma vez que há uma prática de fé que existe desde os tempos antigos, orar para Kannon não era visto com intolerância pelas autoridades, fato que mostra o quanto elas detestavam as novas religiões. Felizmente, o Japão se tornou democrático e a liberdade religiosa foi permitida. Com essa abertura, tornou-se possível realizar as atividades religiosas publicamente. Por esse motivo, naquela época, o número de pessoas que poderiam ser consideradas fiéis da nossa igreja era em torno de 300. Em agosto deste ano, 1953, a igreja completará 6 anos de existência e, surpreendentemente, o número atual de fiéis já totaliza algumas centenas de milhares e o de ministros 3.242. Em termos de estabelecimentos destinados à difusão da fé, hoje temos 4 igrejas regionais, 88 unidades de difusão e 524 núcleos de difusão. A expansão, a cada dia que passa, ocorre em intensa velocidade. Além disso, na primavera deste ano, a igreja expandiu-se até o Havaí e, a partir do verão, irá para o continente. Tivemos uma considerável ampliação e, em um período de apenas meio ano, o número de fiéis no Havaí já ultrapassou a casa dos 1.000. Recentemente, com o objetivo de construir uma esplêndida sede, houve a aquisição de um terreno com uma casa, no valor de $50 mil. Entre os moradores, uma pessoa de fervorosa fé se tornou responsável do núcleo de difusão. Dessa maneira, também tem aumentado o número de núcleos em vários locais, e essa é a nossa atual situação. Dias atrás, recebi um relatório dos Estados Unidos em que constava que, após a inauguração de uma filial em Los Angeles, no mês de agosto, a cada dia vem aumentando o número de participantes do curso de iniciação. Esse relatório ainda mencionava que havia o indício de um inacreditável desenvolvimento.
Em relação à construção do paraíso terrestre de Hakone, no ano passado foi inaugurado o Museu de Belas Artes, que, com a melhoria de seu acervo, finalmente passou a ser conhecido pelo público em geral. E neste verão, o número de visitantes foi bem maior que no ano passado. Ele se tornou popular entre os estrangeiros, que nos têm visitado diariamente. Se continuar assim, acredito que não estará longe o dia em que ele será um local característico e famoso do Japão. Atualmente, estou planejando a construção da sede geral da nossa igreja em Hakone, no terreno de cerca de 33 mil metros quadrados que obtive há alguns anos, localizado na melhor parte do centro de Gora. No paraíso terrestre de Atami, as obras do Templo Messiânico, do Pavilhão Panorâmico, do Museu de Belas Artes vêm avançando gradativa e solidamente. Na cidade de Kyoto, já adquiri um terreno localizado em Saga, onde pretendo realizar as futuras construções do paraíso terrestre. Como vimos, mesmo observando atentamente nossas atividades e sua magnífica expansão, jamais podemos imaginar que isso seja uma obra humana. Até mesmo eu estou surpreso com esse avanço, que supera minhas expectativas. Em relação à sua velocidade, simplesmente fico admirado. Creio que isso seja um fato inédito até mesmo na história das religiões do mundo. Então, onde se encontra a causa disso? Posso afirmar que reside no Diorei, atividade peculiar da nossa igreja, e na ocorrência de numerosos milagres. As pessoas que, apesar de se encontrarem resignadas perante a morte devido à doença grave e de terem sido desenganadas pelo médico, restabelecem-se e se tornam saudáveis, chegam a ser agraciadas com uma vida nova. Sua emoção e gratidão vêm a ser fora do comum, e sentindo a premente necessidade de retribuir a graça recebida, antes de mais nada, passam a oferecer donativo. Uma vez que a diretriz da nossa igreja não permite a exploração, as pessoas fazem donativos de forma espontânea. Pelo grande número delas, a quantia também se torna expressiva. Assim sendo, as sucessivas construções de várias edificações se tornaram possíveis, tais como as que mencionei há pouco. Creio que puderam imaginar quão surpreendentes são as graças divinas que ocorrem na nossa igreja, das quais todas são milagres. Por essa razão, dizem que nunca existiu uma religião como a nossa. Em suma, seu progresso se dá em meio a graças, milagres e grande expansão. Até agora, referi-me somente àquilo que se relaciona ao Japão, mas acredito que posteriormente chegará o dia em que a linha de difusão se estenderá aos Estados Unidos e aos demais países. No que se refere à velocidade do seu desenvolvimento, será algo inimaginável. Chegando a esse ponto, nossa igreja se tornará, de acordo com minha expectativa, uma religião realmente ampla e mundial. Assim sendo, sinto que o dia da salvação da humanidade não está tão distante. Quando penso nessa realidade, não consigo deixar de sentir o sangue das minhas veias palpitar. Por Meishu Sama, em 30 de setembro de 1953. O Pão Nosso de Cada Dia, o Alimento Espiritual do Cotidiano, volume 1.